Perdoar não é fácil e se perdoar pode ser ainda mais difícil. O auto-perdão é o tema da nossa entrevista de hoje aqui no Repórter MT e por isso a nossa convidada é a psicóloga Eliane Fernandes. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo, obrigada. Bom, obrigada por atender nosso convite e eu já começo perguntando qual é a importância do auto-perdão? O auto-perdão é primordial, né? Nós perdoamos a maioria das pessoas, desculpamos, perdoamos, mas o importante seria nos perdoarmos, porque nós temos muito mais bondade com as outras pessoas do que com nós mesmos. Nós somos os nossos piores críticos, né? Nós nos criticamos, nós nos questionamos, nós nos condenamos muito mais fácil do que quando condenamos ou julgamos o próximo. Então, o auto-perdão é uma das ferramentas mais importantes que nós teríamos que trabalhar e é uma das coisas que a gente pouco se faz, né? Nós, tanto culturalmente, nós vamos de uma cultura que você tem que perdoar o próximo, você tem que entender a pessoa, né? Tanto pela questão viés religioso quanto viés cultural mesmo, mas pouco se diz, não, tudo bem, você não foi culpa sua, né? E mesmo dessa forma, a gente ainda está fazendo para o outro, porque quando a gente erra, nós somos muito cruéis com nós mesmos. Por que é tão difícil chegar a esse auto-perdão? Tem a ver com orgulho, tem a ver com perfeição? Como que a psicologia explica? Tem muito a ver com o contexto em que a pessoa foi construído essa crença, né? Eu trabalho com a cognitiva comportamental e a gente trabalha com o sistema de crença. Então, quando a gente, desde pequeno, nós somos carregados de crítica, né? Todos nós vamos ser muito criticados, porque a gente comete muitos erros. Nós estamos aprendendo, chegamos agora e estamos aprendendo. E nesse processo de aprendizagem, a gente com certeza vai cometer muitos erros. E aí vem quem está perto da gente, quem está nos orientando, quem está nos cerceando ali e trazendo isso. Então, às vezes, nós recebemos críticas do outro e como nós somos muito pequenos, pouca informação, nós pegamos aquilo como uma verdade. Então, talvez, muitas vezes, nós estamos nos condenando por críticas que não são nossas, por crenças que não são nossas, mas como nos deram aquilo de presente, como nos trouxeram, eu pego aquilo como uma verdade e aquilo passa a ser meu, né? Então, você é um cuidador muito crítico, você nunca faz nada certo, e aquilo é repetido várias vezes e várias vezes. É lógico que eu não vou fazer nada certo. Eu tenho 5 anos, 6 anos, 8 anos, é a primeira vez que eu faço muitas das coisas. Só que nós pegamos aquele sistema de crença e trazemos para nós, para a vida adulta. Então, nós pegamos aquele eco, e aquele eco do passado traz para cá, dizendo que quando você erra, você não faz nada certo. Você faz tudo errado. Lá vai você errar de novo. Quando é que você vai aprender a fazer as coisas certas? Se essas críticas, essas falas, elas nunca são nossas, elas são de outras pessoas que nos trouxeram, mas nós pegamos aquilo e construímos. Por isso que é tão difícil trabalhar o auto-perdão. E o que a pessoa precisa trabalhar, então, em si, né, para conquistar esse auto-perdão? Então, é difícil. Isso é algum tempo de terapia. A receita, né? A receita. É se observar. A questão é essa. A gente pode começar não se criticando tanto, né? Se colocando, eu sempre faço uma pergunta assim, se fosse outra pessoa, se outra pessoa tivesse cometido o mesmo equívoco, o mesmo erro que você, quais seriam as suas palavras para aquela pessoa? Aí a gente muda, né? A gente fala assim, não, acontece, né? Você não sabia que isso ia acontecer. Então, por que não usar esse mesmo discurso para nós? Né? Esse trabalho a gente tem algumas linhas que vai falar de autocompaixão. Nós temos compaixão com o próximo, mas somos extremamente ácidos com nós mesmos. Então, assim, se a gente não fez porque quis. Eu conheço pouquíssimas pessoas, para não falar que eu não conheço ninguém, que errou querendo. Então, parar para se observar, foi um erro, um equívoco, vamos falar assim, organizado, estruturado ou não? Eu errei porque eu esqueci uma panela no fogo e fui fazer outra coisa,
Talvez o meu equívoco, o meu erro seja me sobrecarregar de coisas. Talvez eu comece a olhar para isso. Tá sobrando muita coisa para mim. E aí eu começo a me criticar muito, né? Porque eu programo lá 8, 10 tarefas num dia e eu tenho o tempo para fazer 4. Então é lógico que eu não vou dar conta de fazer tudo que eu me programei. Então eu tenho que parar para ter uma visão mais real, uma visão mais honesta, mais sincera sobre mim e sobre aquilo que eu faço e aquilo que eu dou conta de fazer. Eu não me propor a fazer tantas coisas. Se bem que no mundo atual é muito mais difícil a gente fazer isso. Essa questão do auto-perdão, então, ela é uma prática diária. Constante. Digamos assim, com uma fala áspera que a pessoa tenha, ou digamos com algum incidente que aconteceu com seu filho, ou uma questão do trânsito, é isso? É assim que se aplica? Isso, em pequenas coisas, né? A gente tem o hábito de tentar fazer nos maiores. Então, nem gosto desses exemplos que você trouxe. Eu vou chegar atrasada. Nossa, eu sou cruel, eu sou uma pessoa... Não, tá tudo bem, né? Lógico, a gente não faz disso um hábito, que manda boa educação, mas eu acredito, de novo, que ninguém chega atrasado porque quer. Então, ok, chegou atrasado, eu peço desculpa, vejo onde que eu errei, o que eu posso mudar da próxima vez, tento não fazer de novo, mas principalmente não me critico, não me condeno a ponto de dizer coisas horríveis para mim mesmo, né, ou para a própria pessoa. Então, dessas pequenas coisinhas do dia a dia, ou às vezes também tem muito disso de falar que não dá conta. Né? Eu falo assim para você, hoje eu não consigo, pode ser amanhã, trabalhar esse processo. A pessoa chegar e falar, olha, isso eu não consigo. Isso faz parte do auto-perdão. Também, porque eu tenho que me perdoar a ponto de me permitir não te atender naquele horário. Naquele momento, eu não consigo. Ou até em uma tarefa que a pessoa acredita que não se encaixe. Exato. Então, né, a gente tem muito disso, mas eu não vou me perdoar porque eu não fui boazinha. Não, seja bondosa com você mesmo, seja bondoso com você mesmo. Eu consigo fazer isso? Não, hoje não. Eu consigo fazer amanhã. Então a gente começa nesses processos e não se cobra tanto, porque às vezes você não consegue mesmo, é humanamente impossível às vezes. E a rotina, o cotidiano vem trazendo um exacerbado de coisas para que nós façamos e a gente não dá conta. Então, às vezes, entre 10 coisas que você tem para fazer, você está fazendo 10, né? A gente devia perguntar isso para um malabarista, como é que ele dá conta de carregar um monte de pratinho, de bolinha, sendo que a gente não dá conta. E tá tudo bem. Eu consigo fazer da próxima vez, eu melhoro, o que eu posso fazer? Então, essa questão de se observar, de se olhar, de parar de se criticar. Eu acho que o começo seria isso, não se critique. Se perdoe. Não, tá tudo bem. Né? Ninguém morreu, ninguém foi preso. Eu brinco em casa, eu falo isso. Ninguém morreu, ninguém foi preso, tá tudo tranquilo. Então, vamos. E da próxima vez, vamos tentar olhar um pouco mais. Eu acho que essa questão da autocrítica, e ela vem muito porque nossos olhos nem sempre estão voltados para o outro. Nós pouco nos observamos, nós poucos nos cuidamos. Né? O autocuidado também vai disso, você é mãe, cuida da família inteira e vai dormir sem passar nenhum creme no rosto, passa, sei lá, passa correndo na manicure, passa dias sem ir. Então, autocuidado também é pegar e falar assim para você, para as outras pessoas, vocês são importantes, vocês são minha família, a minha família, eu amo vocês, mas eu também quero cuidar um pouquinho de mim. Né? Então, a gente fala assim, a questão emocional, ela também está permeada por isso. Autoestima, né? Autocuidado, autocompaixão. Então, a gente vai trabalhar isso tudo, de se olhar. Fazer uma terapia, né? E buscar um tempo, uma academia, uma caminhada. Esse também, eu vejo muito isso como um autocuidado. Aonde que eu posso fazer coisas por mim. Né? Porque com a agenda lotada, a gente faz coisas para todo mundo. Menos pra gente. O auto-perdão, então, tá ligado à autoestima também. Também.
Também. E se ele está ligado à autoestima também, ele pode, digamos, estar ligado ao risco de não ter o auto-perdão, ao risco de chegar a uma depressão e acumulando. Bastante. Digamos, Porque eu não me perdoo, porque eu não admito que eu erro, que eu posso errar. isso, É isso? Isso, que eu erre ou que eu falhe de alguma maneira, né? Não chega ao êxito de alguma maneira. Então, aquela autocrítica vai juntando. Então, para que me arrumar se eu não valho nada? Para que eu vou estudar se eu não tenho futuro? Né? Então, os ecos do passado, ele vem muito e vão, de certa maneira, até nos organizar a nossa vivência. E para que acordar de manhã e trabalhar se eu sou um fracassado? Então, olhar para si com relação a isso. Então, a autoestima, auto-perdão, autocuidado, tudo que for nosso, ele precisa ser muito bem, prestar atenção. A gente presta atenção muito no outro. E eu penso que a gente tem que olhar bastante para nós também. Não é egoísmo. A pessoa, acho que essa é uma questão que é importante colocar. Autocuidado, autocompaixão, não é egoísmo. A gente precisa se cuidar. A gente não tem como cuidar do outro se a gente não estiver bem. A gente não tem se eu não me perdoar, como que eu vou perdoar a outra pessoa? Vai ser difícil eu entender que uma outra pessoa cometeu um erro se eu não entendo os meus erros. Se eu não me perdoo, se eu não sou capaz de dizer para mim, tá tudo bem. Foi sem querer, acontece. Seguir, né? Seguir. E o que acontece, então, quando temos essa prática do auto-perdão, né? O que muda em nós, doutora? A vida fica mais leve, a vida fica mais fácil de viver. A gente consegue, igual eu acabei de trazer, a gente consegue trabalhar o perdão ao próximo de uma maneira muito mais genuína. Né? Porque quando eu erro, eu entendo. Então, eu vou entender quando você erra. Eu vou te perdoar com alguma coisa, porque eu consigo fazer isso comigo. Então, assim, a gente consegue diminuir muito, até o nível de ansiedade. Principalmente o nível de ansiedade. Porque se eu estou fazendo algo, estou dando o meu melhor que eu posso naquele momento, então não tinha como eu fazer diferente. Então, como que eu vou me criticar? Como que eu vou dizer para mim mesma que eu podia ter feito melhor se naquele momento eu estava fazendo 100% do que eu consigo? Isso começa de criança. Sim, de criança. Já fica a dica, então, os pais começam de criança. Exato. A criança chega a falar, eu perdi no jogo, eu não sei fazer tal coisa. Mas eu sou burro mesmo. Eles usam essa expressão, né? Mas é que eu sou burro mesmo. Então, a gente tem que ligar um sinal de alerta e falar assim, opa, peraí, vamos ali conversar com essa pessoa. Né? O que é ser burro? Porque, primeiro que a criança é muito importante a gente trazer os contextos, né? Os conceitos. Então, o que é ser burro para você, meu filho? Eu erro todas as vezes. Aí volta naquilo que a gente tinha conversado lá antes. Quantas vezes você fez isso? É a primeira vez. É a segunda vez que eu tô fazendo. Então, tudo bem. Tá tudo bem, vamos melhorar. Então, a gente só aprende fazendo, né? Aquele que não faz não aprende porque ele não fez. Então, o que você fez de errado dessa vez? Isso. Não, tudo bem, eu entendo. Da próxima vez consertou, faz de novo. Então, nós precisamos trabalhar isso com nós mesmos para eu conseguir fazer com o outro. Porque se eu não perdoo os meus erros, como que eu vou perdoar os seus? Certo, doutora. Então, para a gente fechar, dá uma dica para o pessoal, ou algumas dicas, de como conquistar, digamos assim, passo a passo ali diário, de como você conquistar esse auto-perdão. Auto-perdão todo dia. Se olhar no espelho, olhar certinho, primeiro olhar para você, se olhar, ver quem é você, saber quem é você. Eu acho que isso é importante. Quem sou eu? Né? O que eu consigo? O que eu dou conta? Quais são as minhas conquistas? Porque se eu olhar para o vizinho, talvez ele tenha muito mais do que eu. Talvez a vizinha seja muito mais organizada, bonita do que eu. Mas eu sou eu. Então eu tenho que trabalhar com as minhas ferramentas, com aquilo que é meu.
Então, se eu consigo fazer, é isso que eu consigo fazer, tá ótimo. O que eu posso fazer para melhorar? Então vamos buscar ferramentas externas porque eu posso melhorar. Eu posso fazer um curso, eu posso fazer aulas, eu posso ficar mais tempo com os meus filhos. Eu preciso fazer questionamentos do dia a dia para ver aonde que você talvez esteja se cobrando demais. Eu falo assim, eu preciso ser a melhor profissional que tem. Mas de quem? De que conceito? De que lugar? Eu preciso ser, um questionamento que acontece muito, eu preciso ser uma excelente mãe. O que é ser uma excelente mãe? Eu acho que o mais interessante seria você perguntar para o seu filho, o que eu faço para ser uma excelente mãe para você? Aí ele vai dizer que talvez se sentar mais no chão e brincar de Lego, ou assistir uma série com ele, descobrir o que é mais importante, em vez de você tentar comprar um PlayStation da última geração, ou qualquer outra coisa que não necessariamente é o que ele quer. Então, às vezes a gente se cobra demais, se critica demais, se pune por coisas que não necessariamente precisariam ser daquela forma. A gente só se observa mais. Eu acho que a questão maior seria me olhar a ponto de eu me ver realmente como eu sou. Porque eu conheço pessoas que se criticam de uma maneira muito forte e são extremamente excelentes naquilo que fazem, que são, conquistaram coisas maravilhosas, mas ainda se percebem pouco. Então, acho que a pessoa tinha que se olhar um pouquinho mais, olhar um pouquinho para suas conquistas, para a família, para aquilo que tem de todo dia. Mas eu não sou casada, eu não tenho filhos, Mas o que você construiu de bom? O que você tem de bom? E seguir por esse caminho todos os dias. E quando errar, tá tudo bem, faz de novo. Se der para fazer de novo, ótimo. Se não dá, deixa do jeito que tá bom e vai. Da próxima vez, conquiste. Tá certo. Bom, pessoal, ficou aí a dica, O auto-perdão é extremamente necessário.